Então, muita paz a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso estudo do livro No Mundo Maior, os nossos companheiros do Facebook que estão acompanhando a gente, também quem estiver no site, né, semana.ning.com, né, pode participar também através do site, né? Tem uma sala de bate-papo ali. É só fazer a inscrição no site ali e participar na sala de bate-papo, né? Nós vamos então fazer a prece inicial, fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus por essa oportunidade bendita de podermos estudar, de podermos estar ligados através das ondas do pensamento, da palavra, através dos recursos eletrônicos que nós dispomos, que são uma verdadeira bênção na nossa vida, facilitando o nosso aprendizado, a nossa busca de conhecimentos, de participação, de convivência, de melhoria. Então, Senhor, nós só temos a Te agradecer. Te agradecemos, Senhor, por toda a ajuda que temos recebido e que estamos nesse momento recebendo. Pedimos em benefício de todos os irmãos que estão ligados a nós neste momento, seus lares, suas famílias, sua saúde, o seu equilíbrio espiritual, suas companhias espirituais, que todos estejam envoltos em muita luz, Senhor. Possamos estar bem intuídos para o estudo da noite, acompanhados pelos emissários do alto. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos dar sequência, então, ao nosso estudo de hoje, tá? Deixa eu só pegar aqui um negocinho aqui. Deixa eu só abrir aqui um arquivo. Nós estamos falando, né, do caso da Julieta, né, da Cândida, que está desencarnando, a Julieta que é sua filhinha, né, e que está em torno aí de 20 anos, mais ou menos, mas já está em duras provações, tendo que dar conta aí da doença da mãe, juntamente com as despesas, né, está morando numa casa de shows noturnos, né? Aceitou a proteção do Paulino, que está protegendo ela, entre aspas, né? Ela aceitou a proteção prematura do Paulino, tá? Mas os espíritos estão aqui para ajudar de uma forma eficaz para a manutenção do seu equilíbrio, tá? Então vamos lá, deixa eu só pegar aqui certinho. Tá. Então o Caldeirado fala assim, olha, caiu a filha para socorrer-lhe o corpo. A Julieta caiu moralmente, né? Moralmente porque ela estava indo contra até aquilo que ela aprendeu da mãezinha dela. Ela estava indo contra a sua própria consciência, inclusive, então ela estava muito abalada, né? E com perigo até de enlouquecer, né? Vocês se lembram disso, né? Com perigo até de enlouquecer. E então Caldeirada fala, olha, caiu a filha para socorrer o corpo da mãe, mas Cândida alcandorou-se mais para salvar-lhe a alma. A Cândida ali, que já era um espírito de luz, né? Passou inúmeras aflições durante a sua existência para conseguir manter dali a sua dignidade e tal. E agora, mesmo deitada, já quase falecendo,
ela ajudava a filha através das suas orações, através dos méritos que ela possui, tá? Então, a Cândida alcandorou-se mais por salvar-lhe a alma, né? Em vista disso, o amoroso poder de Cipriana agirá esta noite. Então, como o Calderaro faz parte da equipe da irmã Cipriana, que é um espírito de um imenso amor maternal pelas conquistas já realizadas neste campo, então o seu amor vai agir no sentido de salvar dali a Julieta, tá? Nós vimos também o Calderaro dizer que para o caso da Julieta, o mais indicado é o casamento. Ora, é uma pessoa sozinha, a mãezinha dela vai desencarnar, né? Ela vai ficar mais sozinha ainda, é nova, é uma pessoa com princípios bastante nobres, né? Aprendeu com a sua mãezinha os princípios dignos, né? E está vinculada efetivamente ao Paulino. Então, no caso dela, o Calderaro falou, olha, a melhor coisa é o casamento, o indicado para ela é o casamento, né? É o que vai proporcionar a ela a vida para a qual ela foi preparada intimamente, né? Uma vida digna na família, em contato com uma pessoa que possa ajudá-la, né, na sua condição de mulher, tá? De mãe, de mulher, né? Ela pode se tornar mãe e tal. É o indicado aqui no caso, tá? Qualquer coisa, pessoal, quem tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, pode nos chamar no chatzinho do Facebook mesmo, tá? Participando com a gente, ou lá no site, né? No semana.ning.com, pode participar também, tá bom? Muito bem, então vamos lá, a partir daqui, né? Calou-se o meu interlocutor, submetendo a lacrimosa menina ao auxílio magnético de nosso plano, subtraindo-lhe certa quantidade de material obscuro, segregado pela própria mente e acumulado ao longo do cérebro, o que levou a efeitos sem obstáculos dignos de menção. Todavia, como deixasse um tanto de tal substância na câmara cerebral, indaguei a causa dessa deliberação, né? Então, olha que interessante aqui, né? O Calderaro ele aplicou uns passes aí, né? Fez um tratamento magnético com a Julieta, né? Retirou certa quantidade de material escuro, segregado pela mente dela e acumulado ao longo do cérebro, né? Aquilo que a gente estava falando, que os conflitos dela acabam gerando essa energia negativa, e essa energia se espalha pelo corpo e chega até o próprio cérebro e tal, né? Só que ele deixou um pouquinho dessa substância. Ele deixou um pouco dessa substância. E aí o André Luiz ficou se perguntando por que ele havia deixado parte dessa substância na câmara cerebral, né? Então ele perguntou para o Calderaro o porquê disso, né? O amigo tomou significativa expressão fisionômica e esclareceu. Tenho instruções relativas ao caso. Pois eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho instruções aqui a respeito disso, né? Estou agindo tecnicamente aqui conforme as instruções que eu tenho, né? Aí ele fala assim, Julieta não deve receber hoje nosso concurso integral. Quer dizer, ela não deve ficar completamente boa. Ela não deve receber o concurso integral hoje, ajuda integral. Isso aqui é uma coisa que a gente aprende muito com os espíritos, né? Nas obras espíritas a gente vê isso com frequência, né? Os espíritos, até o bem que eles proporcionam a nós, eles proporcionam o bem na medida certa. São aquelas doses homeopáticas, né? São aquelas doses na medida certa, conforme a sabedoria deles, conforme o que eles conhecem, o que eles acham que é melhor para nós. Gente, muitas vezes, a melhora total do paciente pode significar
um grande problema para a vida do próprio paciente. Por quê? Porque enquanto ele está mais ou menos, né, enquanto ele está mais ou menos de saúde, ele começa a tomar cuidado. Se ele bebia, ele já começa a parar de beber porque não está se sentindo bem. Se gostava muito de noitadas, já começa a fugir das noitadas porque não está legal, tal, né? Então, às vezes, quando a pessoa melhora de vez, tá tudo bem agora eu posso voltar para a minha vida de novo do jeito que era. E às vezes os espíritos que estão ajudando, frequentemente, eles querem que nós fixemos melhor a ajuda. Aliás, que nós mudemos de atitude comportamental, de atitude mental, comportamental, os hábitos que a gente tem, né? Então, vamos ver aqui no caso dela, né? Julieta não deve receber hoje o nosso concurso integral. Precisa manter-se enferma do corpo. Tá vendo? Ó, precisa manter-se enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar. Tá vendo? Então, olha que os espíritos, veja a sabedoria, né? Veja a sabedoria deles. Então é bom que ela fique isenta das noitadas. Mesmo que o Paulino queira, né? Ela fala, mas hoje eu não estou bem, eu não estou legal, então ele tem que respeitar, né? Ele tem que respeitar. Então, contra isso, contra a questão da saúde, não tem argumentos, né? Então, é algo que vai ajudar, a ajuda dos espíritos, vai colaborar com a ajuda dos espíritos e vai, por fim, fazer bem para ela também, né? Então, ela precisa se manter enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar. Em breves horas, será conduzida junto de Paulino, em espírito, ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo-se das breves horas de desprendimento parcial do sono, pelo sono, né? Quer dizer, qual que é o plano aqui? O plano é ajudar a Julieta e o Paulino a deixarem o corpo físico, e aí eles serão conduzidos à presença da Cândida. Onde? Lá no hospital, né? Lá no hospital. Eles serão conduzidos à presença da Cândida, né? Oi, Ana Cláudia. Ana Cláudia está aqui no site, né? Para quê? Porque eles vão conversar com o Paulino. Os espíritos amigos, a irmã Cipriana vai conversar com ele, né? Vai falar algumas coisas importantes para ele, tá? Certo? Então vamos continuar aqui. Compreendi tudo e mais uma vez admirei a ordem imanente na esfera do espírito, né? Em seguida conduziu-me caldeirado ao serviço de assistência a um irmão sofredor, cujo caso examinaremos no próximo capítulo, a fim de não perdermos o fio do processo de auxílio a Julieta, né? Quer dizer que o caldeirado conduziu ele a um outro caso para assistirem, né? Nesse intervalo aí, o caldeirado já levou ele para dar assistência a uma outra pessoa, sofredora, mas eles vão falar sobre isso no próximo capítulo, né? Por volta das 2h, em plena madrugada, regressou comigo o instrutor ao modesto aposento de Cândida. Esta, fora do mirrado invólucro material, repousava nos braços de Cipriana, que lhe afagava a fronte com ternura de mãe. Então chegaram lá no quarto da Cândida, a Cândida estava já desligada do corpo, né? O seu corpo mirrado, fraquinho ali, né? Quase já morrendo, né? Mas ela em espírito nos braços da irmã Cipriana, que estava afagando o seu rosto ali, a sua fronte com ternura, né? A doente, gozando extrema lucidez, fora do campo fisiológico, respondeu-nos às saudações, tranquila e feliz. Veja que é o espírito de luz, né? Um espírito de luz, de certo modo acostumado
acostumado a sair do corpo, a encontrar com os bons espíritos, tá? Porque a pessoa que não está acostumada, ela se desligando do corpo, até com os bons espíritos, ela se assusta, fica com medo. Ela acha que é fantasma, ela acha que é assombração, né? Por isso que não é qualquer pessoa que, que consegue sair do corpo com essa lucidez que ela está, né? Com essa lucidez que ela está, com esse equilíbrio, né? Com essa placidez que ela está, que é a cândida, né? Então é sinal de elevação dela também, né? Gozando extrema lucidez, né? Extrema lucidez é de espíritos lúcidos, né? Permutávamos impressões prazerosamente quando dois irmãos de nosso plano penetraram o quarto, conduzindo Julieta e um cavalheiro que identifiquei por intuição. Logicamente era o Paulino, né? Quer dizer que chegaram outros da equipe trazendo a Julieta e trazendo o Paulino, né? Estavam ali no hospital. Você veja que muitas vezes até um hospital pode servir de palco para as expressões da espiritualidade, as expressões elevadas, verdadeiras dinâmicas de grupo, verdadeiras terapias de grupo são realizadas à noite, às vezes na casa das pessoas, às vezes numa instituição como essa, não importa, né? O que importa é que os espíritos bons ali estejam e possam ajudar, né? Diante das necessidades, né? Confirmou o Caldeirado, esclarecendo: é Paulino que vem ouvir-nos. Diante de Cipriana, que sustentava a enferma nos braços carinhosos, ajoelharam-se ambos instintivamente, chorando comovidos. Olha só, pessoal. A Julieta e o Paulino, quando viram a irmã Cipriana, essa irmã Cipriana deve ter uma luz assim, deve ter uma presença extremamente diferente para nós aqui na matéria, né? Vejam que quando eles viram, né, a irmã Cipriana, ambos se quedaram de joelhos, chorando, né, comovidos. Instintivamente eles se ajoelharam, olha só, né? Porque espiritualmente é assim, né? O espírito de maior condição, ele tem um poder tão grande, a sua energia, que é irresistível ao espírito de menor condição, né? Então cai de joelhos mesmo, instintivamente, né? Ajudados pela assistência magnética dos mensageiros que os traziam até nós, contemplavam-nos a todos sob forte admiração, revelando, porém, notar que a luz de nossa benemérita instrutora lhes reclamava a atenção maior, né? Sentiam-se humilhados e aflitos, sentiam-se humilhados diante da luz da irmã Cipriana. Não quer dizer que a irmã Cipriana estivesse humilhando alguém, né? Eles se sentiam, gente, nós quando estamos diante de alguém muito superior, a gente se sente uma faisquinha de nada, né? A gente diante de alguém que demonstra uma condição muito maior de amor, de simpatia, de facilidade de expressão, né? Nós nos sentimos um nada. E não é por culpa da pessoa, é porque nós ainda temos uma condição muito, muito precária, né? Então o Paulino e a Julieta se sentiam humilhados e aflitos. Olha a falta de preparo, né? Aflitos, né? Eles têm um despreparo para a vida espiritual, para o encontro com espíritos de luz fora do corpo. Então são mais despreparados que a irmã Cândida aqui, né? Reconheciam ali a presença de alguma coisa do poder celestial, né? Quer dizer, percebiam que havia alguma coisa maior, um poder celestial, né? Alguma coisa maior aí que estava acontecendo, né?
mantinham-se confundidos e em lágrimas, quando Cipriana se dirigiu ao moço de maneira particular. Paulino, falo-te em nome da divina justiça. Que o Senhor te abençoe, a fim de que me ouças com os ouvidos da razão. Escuta. Não supões Julieta digna de teu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrestre? Que fazes da mocidade? Uma simples aventura dos sentidos? Não interpretas a experiência humana como estrada preparatória da eternidade? Que juízo fazes da vida, dos seus sublimes dons e dos seus sublimes dons? Gente, isso aqui não faria muito sentido. Se a gente for pensar na juventude, nos jovens, né, que não têm espiritualidade, não estão acostumados com espiritualidade, muitas vezes não estão acostumados nem com a religião, né, nem com a formalidade da religião, muito menos com a espiritualidade. Né. Mas é que aqui faz sentido, por quê? Porque ela está falando ao espírito. Ela não está falando ao corpo, à matéria. Ela está falando ao espírito imortal. Afinal de contas, ela está diante desses dois espíritos, a Julieta e o Paulino, fora do corpo. Ela está falando para essas duas almas, né, que já viveram muito, já estiveram na matéria, fora dela, inúmeras, milhares, milhões de vezes. Então tem sentido porque está falando para o espírito eterno. Né, que está, logicamente, ainda influenciado pelo corpo, influenciado pelas impressões da matéria, sim, com certeza. Mas ela está buscando ali o self, buscando o eu divino que existe dentro de cada um de nós. Então está chamando a atenção dele. Paulino, você não acha que a Julieta é digna dos teus braços fortes, vigorosos, tal, na jornada terrestre? O que você faz da mocidade? O que você está fazendo da juventude? Uma simples aventura dos sentidos? Olha, gente, a gente falar isso hoje, eu estava questionando essa questão, né? De fazer sentido ou não falar isso para um jovem que está curtindo a vida. Por quê? Porque justamente, né, a gente fala alguma coisa assim, isso pode soar completamente estranho para a pessoa, né? Que é nada, esse papo careta aí, né? Mas é que aqui, veja bem, é a irmã Cipriana, né? Cheia de luz ali, cheia de, né? Oi, João, um abraço, seja bem-vindo aqui também no nosso estudo, né? Então faz todo sentido, né? Aí ela continua dizendo, né? Que juízo fazes da vida e dos seus sublimes dons? Não partilhes o ingrato labor dos nossos irmãos menos esclarecidos, que pretendem converter a mulher numa cobaia infeliz para os jogos dos sentidos. Estão vendo? Olha, não partilhe, não compartilhe, não faça parte do ingrato labor dos nossos irmãos menos esclarecidos. Inclusive dá a impressão, aqui ela falando com o Paulino, o que nos dá a impressão, inclusive, que é um espírito de relativa condição. Né? Que o Paulino é alguém de relativa condição. Tá? Para ela falar assim, olha, não partilhes, né, do labor ingrato dos nossos irmãos menos esclarecidos. Quer dizer que ele tem um pouco mais de condição, um pouco mais de esclarecimento. Talvez espiritualmente ele seja um espírito um pouco mais esclarecido, né? Então, dignifica a tua existência de homem, honrando o sacerdócio feminino. Renasceste na terra, guardado por seu devotamento, cresceste sob os cuidados maternos, e encontrarás ainda na mulher o vaso dileto para os teus sonhos de paternidade criadora. Quer dizer, olha que interessante, né? Então a mulher não é apenas uma cobaia para os jogos infelizes, né, dos homens.
Veja bem, ele nasceu de uma mulher, é isso que ela está. Boa noite, João. É isso que ela está questionando. Falo, veja bem, você nasceu de uma mulher. Né? Você nasceu de uma mulher. Quem que não nasce de uma mulher? Né? Você nasceu de uma mulher. Tá? É, você cresceu sob os cuidados maternos. Né? Quer dizer, a mãezinha cuidando dos filhos. A gente cresce sob os cuidados da mulher. Né? E encontrarás ainda na mulher o vaso dileto para os teus sonhos de paternidade criadora. Olha, é da mulher que você vai encontrar a possibilidade de ter filhos. Não é? Então ela está chamando ele a valorização da mulher, do papel da mulher, para que ele tenha esses conceitos mais elevados dentro dele, não é? Para que ele possa despertar esse sentido mais profundo, né, do relacionamento com a mulher, né? Então, muito interessante o que ela fala aqui, né? Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre? Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre? A criança pobre é a Julieta. O Paulino deve ter um pouco mais de idade que ela, deve ser um pouco mais maduro e tal. E está ali junto a uma criança, praticamente. É assim que a irmã Cipriana vê a Julieta. E pobre, né? Sem recursos, está ali precisando de ajuda. E ele, numa atitude vaidosa, dominando ela. Olha como é que, às vezes, situações, né, pessoal? Como que situações que poderiam parecer naturais, poderiam parecer absolutamente naturais. No dia a dia da sociedade, das festas, né? Só que olha como é que os espíritos enxergam certas situações, né? Olha como é que eles enxergam, tá? Vou só explicar uma coisinha. Ok? Então vamos lá. Então ele está vaidosamente, porque a beleza dela, né, parece ser uma moça bonita e tal. Ele vaidosamente está, né, dominando ela, né, uma criança pobre, né, por mero impulso de egoísmo e de ostentação. Mero impulso de egoísmo e de ostentação. Tá? Não é? Quer dizer, ele quer mostrar ela, né? Quer mostrá-la para os amigos, para a sociedade, né? Não te confrange contemplar a prolongada aflição de Cândida, atormentada por atroz pesadelo, ante a incerteza dolorosa do porvir da filha. Ele está sabendo da doença da velhinha, né? Ele está sabendo, tanto que ele está ajudando financeiramente. Ora, se ele está ajudando financeiramente, ele está sabendo da condição da filha, da mãe, né? Então ela está questionando, olha, não te confrange contemplar a prolongada aflição de Cândida, atormentada por atroz pesadelo, ante a incerteza dolorosa do porvir da filha. Quer dizer, você não fica, né, conduído, né, não sente compaixão dessa situação. Desperta para os teus compromissos de natureza superior. Bom, aqui ela já está dizendo que é alguém que tem compromissos de natureza superior. Gente, casar, ter filhos, né, cuidar de uma família, de uma esposa, é um compromisso de natureza superior. Não quer dizer que ele vai ser um missionário de alguma... Não. Mas é uma missão ser pai, é uma missão ser mãe, né? Então, às vezes as pessoas ficam curtindo a vida, um longo período, né? As noitadas, as bebidas, os namoros, e fica, por quê? Porque tá uma vida boa, boa sim,
boa para o materialista, né? Boa para quem veio para a Terra apenas como se fosse uma colônia de férias, né, Jane? É uma dádiva, né? A vida é uma dádiva, nós temos que aproveitar a paternidade, a maternidade, o casamento. São verdadeiras dádivas que a gente usufrui, né? São, são talentos, né? Como diz na a parábola dos talentos, né? Nós recebemos esses talentos, esses recursos, o recurso da saúde, o recurso da inteligência, o recurso da família, recurso da esposa, dos filhos, o recurso do trabalho. São recursos, pessoal. Nós temos e podemos perder. Hoje eu estou com família, amanhã posso estar sem ninguém. Hoje eu estou com dinheiro, amanhã posso estar completamente sem. Hoje eu estou com saúde. Até quando vai minha saúde? Eu não sei. Deus nos dá e Deus tira. Quando Ele acha por bem tirar. Que nem Jó, né? Que era rico, tinha tudo e tal. Daqui a pouco estava numa pindaíba desgramada. Tadinho do Jó, né? Lá da Bíblia, né? Do Antigo Testamento lá. Mas a fé que ele tinha era tão grande que ele fala assim, olha, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bem-aventurado seja, né? Bendito seja. Por me experimentar, por me provar, por provar da minha fé, né? Mas veja que são recursos que a gente tem que pode ser retirado, né? E às vezes a gente usufrui desses recursos, curtindo a vida, doidado, né? É como se fôssemos donos absolutos desses recursos todos. Como se não tivéssemos compromissos de natureza superior. Como se a vida fosse uma colônia de férias e a gente curtindo gostosamente nesse planeta, né? Sem responsabilidade nenhuma, né? Então, como a abelha de flor em flor, muitas vezes, né? De namorada em namorada, de relação em relação, sem nenhum crescimento. Oi, Renata, boa noite, seja bem-vinda. Sem nenhum crescimento de ordem superior, né? Então é preciso a gente analisar um pouco isso, né? Quem quiser participar, tá? No Facebook pode, né, dar a sua opinião aí, a gente vai lendo aqui também. Ou na semana.ning.com, né? O site ali do centro também, fiquem à vontade, tá? Ana Cláudia colocou, por isso devemos aproveitar da melhor forma possível, né? Enquanto estamos com a bênção desses recursos. É verdade, né, Ana Cláudia? É multiplicar esses recursos, né? Boa noite, Renata. Nós temos que multiplicar esses recursos, né? Podemos multiplicá-los, né? Como na parábola dos talentos lá, transformando em novos recursos de alegria, de evolução, de desenvolvimento pessoal, coletivo, né? Então é isso aí, né, Jane? Curtindo a vida doidado, né? Até a hora que a responsabilidade chama, né? Aí o Deus nos chama para tomar contas, né? O que você fez dos recursos que eu te dei, né? Então ficou esbanjando lá na terra, né? Ficou esbanjando. Agora você vai ficar aqui no plano espiritual numa situação meio precária, né? Então, ó, vamos continuar aqui. Não vieste ao mundo simplesmente para gozar. A existência terrestre, meu amigo, é abençoado colégio de iluminação renovadora. A existência terrestre é abençoado colégio de iluminação renovadora. Isso aqui é muito importante, né, pessoal? Né? Isso aqui é muito importante. É um colégio de renovação. Né? Nós temos que nos iluminar a cada dia. Se nós não estivermos melhorando, é porque nós não estamos aproveitando os recursos que temos, né? O João colocou aqui, aí a dor chega, né? Corre para Deus. Ai, meu Deus, me ajuda, né? É verdade, João. Aí a gente corre para Deus, né? Ainda bem, né?
que pelo menos corre para Deus, né? Quando corre para Deus ainda tá bom, né? Quando não fica lá maldizendo Deus, fica revoltado contra Deus, né? Mas é bem assim mesmo, né, João? É, que motivos te impelem a um condenável procedimento? Quer dizer, isso equivale a dizer, por que você está fazendo isso? Por que motivos, Paulino? Você está caindo nesse condenável procedimento. És bom e útil, inteligente e nobre. Por que te furtas a responsabilidade santificante? Você veja que não é um espírito comum, não. O Paulino aqui. Ô Eduardo, seja bem-vindo aqui no site também, tá? Veja que não é um espírito comum, não. O Paulino, você vê a irmã Cipriana falando, olha, você é bom e útil, você é inteligente e nobre. Por que você está se furtando às responsabilidades santificantes? Né? Se ele fosse um espírito assim vulgar, vulgar no sentido assim comum, tá? Não é no sentido pejorativo, né? A Jane, viemos para estudar, não para festas, né? As festas existem e nós participamos, né? Aproveitamos, né? Os momentos. Agora, por exemplo, nós estamos na época de festa aí, né? É gostoso você estar com a família, se aproveitar, né? É gostoso, os aniversários, são todas coisas boas que não são lícitos, né? São coisas lícitas da gente aproveitar. Só que nós não estamos aqui só para isso, né? Né, Jane? A gente não está aqui só para isso, né? Nós temos objetivos maiores, né? Nós não podemos perder isso de vista. Aí continuando, né? Nesse momento, Paulino, que chorava sob insopitável comoção, não falou, mas emitiu pensamentos que se fizeram claros para nós. Né? Quer dizer, não falou, ele não conseguia nem falar, né? Estava chorando lá. Mas ele emitiu pensamentos que os espíritos viram, que os espíritos captaram. Né? Vamos ver o que ele pensou aqui na hora. Você vê que com os espíritos não dá nem para esconder pensamento, né? São danadinhos os espíritos, né? Então vamos lá. Não hesitaria quanto ao casamento, ponderava raciocinando. Olha só, esse é o pensamento do Paulino. Ele não falou, ele só pensou. Ele estava raciocinando e os espíritos captaram. Olha, eu não hesitaria quanto ao casamento. Todavia, eu encontrei Julieta fora do santuário doméstico. Encontrou ela na casa de shows lá. Eu conheci ela num círculo de pessoas menos responsáveis, em clima de sugestões que não convidavam à elevação espiritual. Olha só o pensamento dele, né? Ele não chegou nem a falar, mas os espíritos captaram. Né, Tânia? Já pensou? Né? Olha o que ele falou aqui, né? Aí ele complica a vida dele aqui, né? Quer dizer que ele falou, já começou a tentar desqualificar ela, porque, ó, veja bem, encontrei ela na casa de shows lá, né? O ambiente não convidava a elevação, propriamente, né? Eu achei que, né? Ele falou assim, ele continua pensando, não seria prudente defender-se? Não lhe constituía obrigação organizar o matrimônio em bases mais sólidas? Aproximara-se da jovem no clube noturno, encontrara sem lar. Isso no pensamento dele, né? Né, João? Coitada da moça, né? Porque ela estava ali para conseguir dinheiro e absolutamente, especificamente para conseguir dinheiro para pagar o hospital da mãezinha lá, né? E ele estava achando que, como encontrou ela numa casa de shows lá, ela era alguém de moral suspeita, né? Nesse momento, Paulino, que chorava sob... Ah, não, isso aqui já foi, peraí. A irmã Cipriana alcançou-lhe as ponderações. Vixe, agora ele está frito, hein?
A irmã Cipriana alcançou-lhe as ponderações porque tornou firme após ligeira pausa. Perante o teu critério de homem de bem, as aflições de Julieta a tornam credora de maior amparo. A pobrezinha não procurou uma casa de entretenimentos menos dignos, alimentando segundo as intenções. Aí já chegou, a irmã Cipriana já chegando aqui, né? Então ela não procurou uma casa de entretenimentos menos dignos, alimentando segundo as intenções, né? Não lhe conheces, porventura, as preocupações absorventes de filha dedicada? Não sabes que seus pés ali buscavam trabalho e arrimo, proteção e recurso? Não é? Tá certo, a irmã Cipriana tá corretíssima, né? Enquanto diligenciavas mera distração para a mente ociosa, Julieta vivia humilhações, tentando ganhar o remédio necessário à mãezinha enferma. Estão vendo, pessoal? Né? Quer dizer, aí já falou a verdade. Falou, ela não foi buscar distrações para a mente ociosa. Talvez ele tenha feito isso, né? Mas ela não, né, logicamente, ela não acusou ele de nada, né? Um espírito generoso que ela é, né? Bondosa e tal. Só está protegendo a moral da moça aqui, né? Como absolver a ti mesmo e condená-la? Olha, se encontraram no mesmo local, só que ambos estavam com intenções diferentes, né? Com que direito chasqueaste a respeitabilidade de uma jovem que visava tão sagrados objetivos? Haverá vileza no sol quando seus raios incidem no pântano? Olha que bonito, né? Quer dizer, haverá algo negativo, né? Haverá maldade ou algo desprezível no sol quando seus raios incidem no pântano, né? O pântano representando lá a casa de shows, né? O Eduardo está questionando, ela era ingênua ou não tinha outros meios, né? Eduardo, não deixou, até a gente comentava sobre isso na semana passada, né? Não sei se você se lembra, mas é lógico que ela tinha opção, inclusive os espíritos analisam que ela optou, ela fez escolhas, e as escolhas estavam prejudicando ela, né? Só que ao mesmo tempo, os espíritos, o Calderaro disse que ela bateu a todas as portas que lhe eram possíveis, né, de serem batidas, e que todas as portas estiveram cerradas. Buscou parentes, os parentes não quiseram ajudar, buscou os amigos se esquivaram, tal, né? Você lembra, né? Então, talvez ela fosse um pouco ingênua, assim, né? Talvez ela fosse um pouco ingênua, assim, né? E não tenha encontrado, na inexperiência dela, talvez ela não tenha pensado em outras possibilidades. É difícil, aqui ele não fala muito, assim, é difícil a gente saber, tá? Mas os espíritos não estão condenando ela, né? Tem muita coisa que a gente comete mais por inexperiência, mais por ingenuidade mesmo, né? Do que por maldade ou por leviandade da nossa parte, né? Será culpado o lírio que adereça um cadáver, que sirva de adereço, né? De enfeite a um cadáver, né? Será culpado o lírio, a flor, né? Paulino, sacode a consciência adormentada pelas facilidades humanas. Ainda não sofreste quanto devias para santificar e amar a vida. Né? Quer dizer, olha, desperta a consciência, você ainda não sofreu o quanto você deve sofrer para aprender a santificar e amar a vida. Né? A Jane está colocando, ela não poderia ter ido trabalhar numa casa de família? Poderia, Jane, poderia sim. Né? Poderia um monte de coisas, eu acho que ela poderia, né?
talvez ela não surgiu, talvez ela não lembrou ou não encontrou alguém que pudesse oferecer essa possibilidade, né? Então é difícil a gente dizer, mas ela poderia sim, poderia ter feito uma porção de coisas diferentes, né? A gente não sabe o montante que ela precisaria e às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas eu vou trabalhar lá, mas eu vou ganhar muito pouco, eu estou precisando de bastante dinheiro. Onde é que eu vou conseguir bastante dinheiro de uma vez? Olha, na casa de show lá você consegue, hein? Eu conheço lá, tem uma pessoa que dança lá, uma beleza, hein? Você vai lá 3 vezes por semana e ganha o que você ganharia trabalhando um mês lá no... Não tem essas coisas? Tem também, não é? Às vezes isso acaba seduzindo. As circunstâncias, né, Tânia? As circunstâncias às vezes são bem adversas, até pela necessidade de aprendizado, né? Tem, né? Então, são situações complexas mesmo, né? Que nem os espíritos estão julgando ela, né? Então fica difícil da gente, da gente dizer, né? Nem eles estão julgando ela, não dá pra gente julgar também, né? Então vamos ver aqui, né? Deixa eu ver. Tá. Não desprezes o ensejo que se te oferece. Coopera no resgate de jovem mulher que te não surgiu no caminho por mero acaso. Né? Quer dizer, ajuda essa mulher, coopera no resgate dessa jovem, dessa moça que não surgiu no teu caminho por acaso. E aí também aquilo que a gente comentava, né? Até a questão de trabalhar. Veja bem, ela conheceu ele lá, não foi por acaso. Ela foi trabalhar lá, não foi por acaso. Lembra aquela questão que eu falava também até de uma questão expiatória? Expiatória no sentido da gente acabar tendo que passar por humilhações, por situações, às vezes até que a gente já fez os outros passarem. Lembra que a gente comentava? Eu sinto, eu tenho a impressão que o caso dela é alguma coisa assim. Que as circunstâncias todas, ser testado, ter que passar por uma experiência dessa, por humilhações, por conflitos, tal. Provavelmente ela deve ter feito isso para alguém, deve ter submetido alguém a esse tipo de humilhações. Entendeu? Então, ninguém está dizendo que é certo, mas que é o contexto que cada um muitas vezes deve passar. E acaba também encontrando pessoas que fazem parte do seu passado. Ela encontrou lá o Paulino. Talvez se ela fosse numa igreja não ia encontrar o Paulino, não. A vida tem caminhos que a gente desconhece, né? Talvez se ela fosse na igreja ela não encontraria o Paulino, não. Vai saber, né? Então acaba encontrando o rapaz lá também que ela precisa encontrar. A vida tem caminhos assim muito interessantes também, né, Jane? Ana Cláudia, o caminho de volta que temos que fazer, né? Verdade, né, Ana Cláudia? A Tânia, e agora a situação vem para que ela decida onde quer chegar, para que passe pelas provas e possa decidir, tomar atitudes sensatas, né? É o que a gente estava falando, né? Exatamente, comentando, né, Eduardo, na semana passada, é verdade. Vai saber, né? Por isso que é difícil da gente falar da vida dos outros assim, né? São apenas suposições, né? E que nós não sabemos direito como foi, né? Então vamos lá. O amor e a confiança não constituem obras de improviso. Isso aqui é muito legal, essa frase aqui, pessoal. O amor e a confiança não constituem obras de improviso. Nascem sob a bênção divina, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. Olha só, o amor e a confiança não constituem obras de improviso. Nascem sob a bênção divina, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. Aí ela conclui
mais uma frase aqui que dá para entender melhor. Ó. A simpatia, no mais das vezes, é a realização de milênios. Eu nunca me esqueço dessa frase aqui. A simpatia, no mais das vezes, é a realização de milênios. Vocês entenderam, pessoal? Olha aí que interessante, né? A simples simpatia, simples, né? Modo de dizer, né? Muitas vezes, no mais das vezes, é a construção de milênios. Milênios de convivência, milênios de lutas, milênios de dificuldades, milênios de compromissos juntos, de acertos, de erros. Muitas vezes aquela pessoa que você tem simpatia, né? Às vezes é uma pessoa que já esteve com você de diversas formas, em muitas ocasiões, há milênios talvez. Entendeu? Aí você bate o olho, você fala, puxa vida, como aquela pessoa me é simpática, como que eu tenho simpatia por aquela pessoa, o jeito dela falar, o jeito de se posicionar, o jeito, não é? Então muitas vezes é realização de milênios, né? Até a gente, por exemplo, né, a gente se aproximar, a gente estudar junto, há anos já que a gente se aproxima, estuda junto, convive. Gente, a gente se procura, a gente se encontra, né? Apesar da distância, a gente se encontra, a gente, não é? A gente se ampara, a gente se ajuda. E isso aqui, por exemplo, que a gente vive no Pautal, aqui na internet, no Facebook, isso aqui também, com certeza, é construção de muito tempo. Tá? É uma afinização, né? É sentirmos-nos bem uns com os outros. Não é de uma hora para outra que a gente constrói isso, não. Tanto que tem pessoas que a gente não aguenta ficar 5 minutos perto. Não é? Tem pessoas que a conversa, a vibração, a gente não aguenta. E às vezes a pessoa não nos aguenta também. Então você vê que falta, né? Falta afinidade entre a gente às vezes, né? Não é? Então para a gente também conviver junto, é porque a gente também tem uma simpatia, uma afinidade, né? De um bom tempo já, né? Aí ela continua dizendo aqui para o Paulino, né? Não te aproximarias de Julieta com tamanho apego, se ela já não figurasse em teu pretérito espiritual. Olha como é esclarecedora essa frase aqui, né? Isso aqui dá pra gente entender muita coisa que acontece com a gente, não é? Não é verdade? Assim, não te aproximarias de Julieta com tamanho apego, se ela já não figurasse em teu pretérito espiritual, teu passado espiritual. Né? Então, veja bem as pessoas que a gente se aproxima, né? A gente também não teria esse apego, esse carinho, se não houvesse um relacionamento anterior, né? O Eduardo, quando a afinidade muda, as coisas mudam até bruscamente, é verdade, né? Nos grupos, né? Nos relacionamentos, né? Até porque, né, Eduardo, às vezes nós nos sintonizamos com uma determinada pessoa, né? E a pessoa muda. Nós mudamos. A pessoa que nós éramos 10 anos atrás não é a mesma pessoa que nós somos hoje. Não é? Então, aí dá para a gente entender também os relacionamentos que mudam, os grupos que mudam, as afinidades que mudam, né? Porque às vezes você era uma pessoa e você se afinizou a um determinado grupo, aquela pessoa que você era se afinizou com aquelas pessoas do grupo. Mas aí você, como pessoa, você vai mudando conceitos, hábitos, né? Até que de repente você percebe que essa pessoa não existe mais. A pessoa que convivia com determinado grupo não existe mais. É uma outra pessoa já, que talvez não tenha afinidade, né? Com determinado grupo ou com determinada pessoa mesmo, né? É muito interessante isso, né?
E às vezes, quando a pessoa percebe isso, muitas vezes ela provoca mudanças até repentinas, né? Que na verdade repentino não tem nada. Isso tudo vai acontecendo muito devagar, né? Só que tem uma hora que a coisa aparece, né? A mudança aparece, né? Aí ela fala assim: dedica-te a ela, salva da loucura e da inutilidade. Oferece-lhe o braço de esposo, honrando a vida, antes que a morte te despedace o vaso físico nas mãos invencíveis. Aí a gente lembra a Joana de Ângeles, né? Aí a gente lembra de Joana de Ângeles, que fala que o espírito maduro, ele busca o casamento antes de tudo para se proteger. O espírito maduro, ele busca o casamento antes de tudo para se proteger de si mesmo, de uma vida promíscua, de uma vida desregrada, de uma vida sem sentido, de uma vida de aventuras, né? De uma vida vazia, que pode levar até à morte, à drogadição, que pode levar à falta de sentido existencial, até ao suicídio às vezes, né? Estão ouvindo, pessoal? Som aqui? Oi? Som? Estão ouvindo? Tá. Ok? Tá jóia. Bom, gente, vai ficar tudo gravado aqui. Eu estou gravando tudo, né? Então qualquer coisa depois dá para ouvir melhor também, né? Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, já acho que vamos dar uma paradinha já, né? Já 8h58, né? 20h58, nós vamos dar uma paradinha aqui, porque o nosso horário também já está dando, né? Ok, Rossana, obrigado. Muito bom, né, pessoal? Muito bom. Então, beleza. Então nós vamos novamente fechar os nossos olhos e elevar o pensamento, agradecendo a Jesus por esse momento, junto aos amigos do plano físico e do plano espiritual. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por essa bendita oportunidade de estudarmos esse livro de luz, que nos traz conceitos tão elevados, conceitos tão nobres, tão verdadeiros, sobre os quais nós podemos seguramente construir a nossa vida em bases sólidas, em bases seguras, como a rocha que tu nos ensinastes na parábola. Que possamos, Senhor, fazer valer esses conceitos no nosso dia a dia, superando sentimentos inferiores e fazendo a nossa luz se expandir, a nossa luz se irradiar, como tu também nos ensinaste, Senhor, para fazermos brilhar a nossa luz, porque ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas coloca sobre o candeeiro para que todos possam ver as boas obras, o bem, o amor, a paz, e possa iluminar não somente o nosso corpo, a nossa alma, mas também a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, a sociedade, Senhor, que não deixa de ser a somatória das nossas características pessoais. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver o que há de divino em nós e, desenvolvendo, possamos encontrar a serenidade, a plenitude, a paz que nós tanto necessitamos. Muito obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez por esta noite. Que o Senhor nos abençoe e nos possa dar uma passagem de ano serena, tranquila, feita de propósitos, de ideais superiores para o ano vindouro, que com a tua ajuda e com a nossa boa vontade, com certeza será um ano muito próspero, muito feliz, pelas benditas oportunidades de crescimento e de desenvolvimento espiritual.
Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua luz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, nossa gratidão a todos, tá? Que nos ajudaram aí durante todo este ano, participando, com o carinho de vocês, tá? Então, o que eu já disse na prece aqui, eu volto a reiterar, tá? Que todos tenhamos um ótimo 2013, uma passagem de ano aí maravilhosa, né? Junto aos familiares de vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho e o ano que vem vamos estar mais firmes ainda, hein? Se Deus quiser, vamos aproveitar mais ainda aí dos recursos que nós dispomos, tá bom? Então, um grande abraço, que Jesus abençoe a todos. Ana Cláudia, Eduarda, Jane, João Quina, Renata, Tânia, a Rossana está nos acompanhando também no Facebook, a Sueli, a Andrea também, e tantos outros aí, quem quiser nos deixar alguma mensagem aí, para a gente saber pelo menos quem que está ouvindo no Facebook, fica à vontade, tá? Um grande abraço, pessoal, fiquem com Deus, tá? Até a próxima, tchau.